O que eu quero fazer nesse vídeo é mostrar quais tipos de figuras bidimensionais nós podemos obter fazendo cortes planos em cada um desses cubos aqui, ó. Mas de que diabos eu estou falando? Por exemplo, digamos que eu queira fazer aqui um quadrado fazendo um corte transversal aqui qualquer nesse cubo. Ou seja, o que eu quero é que a interseção desse plano com esse cubo me dê como resposta um quadrado. Então o quadrado pode ser talvez aí a figura mais óbvia, né? Você pode fazer um corte aqui assim, né? Aqui no topo desse jeito. Você pode fazer um corte aqui assim, ó. Tá? Esse plano vai fazer esse corte. E lá, imagina que esse cubo aqui é um cubo de vidro, então você consegue enxergar, né? Então lá atrás, ó, tem um corte assim. E aqui tem um corte desse jeito aqui, ó. E se eu quiser desenhar esse plano que cortou, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso direito aqui. Um trabalho decente. Eu vou ter mais ou menos isso aqui, né? Esse aqui será o plano, então, que fez esse corte. Então, esse plano aqui, ó, ele vai se parecer mais ou menos aí com isso aqui, né? Inclusive, eu posso colocar aqui, ó, um sombreado na área que não interceptou o cubo. Vai ficar dessa maneira aí. E aí o plano, claro, ele vai seguir aqui assim, você não vai conseguir ver, né? Tá lá por trás do cubo. Então esse aqui mais ou menos vai ser o plano que cortou o cubo e formou esse quadrado. Portanto, aí como você pode observar, o quadrado ele é bem direto, né? Bem fácil de perceber que fazendo esse corte nós vamos obter um quadrado. Mas e se eu quisesse obter agora um retângulo? E como sempre, a qualquer ponto do vídeo você pode pausá-lo e tentar você pensar sobre isso primeiro antes de ver minha resposta. E aí, como você poderá obter um retângulo fazendo um corte plano aqui nesse cubo? Pois bem, um retângulo eu posso obter da seguinte maneira. Ó, posso fazer um recorte aqui em cima assim, né? Aí aqui, desse lado aqui eu posso fazer um recorte assim. Aqui eu faço esse recorte. E aqui eu vou conectar por baixo, fazer uma linha pontilhada porque eu não estou enxergando. Então o plano que eu estou utilizando para fazer esse recorte vai ser mais ou menos esse plano aqui, ó. E portanto, quando eu fizer a interseção desse plano aqui, ó, que está cortando o cubo, com o próprio cubo, eu vou ter como resposta um retângulo nesse caso. E mais uma vez aqui eu posso colocar um sombreado nessa parte que a gente está conseguindo enxergar, tá? Para não sombrear a parte que está ali fazendo a interseção com o cubo, que é o nosso retângulo. Então tá aí. É assim que se obtém um retângulo através de um cubo, através de um corte plano no cubo. Imagina só, por exemplo, aqui que esse plano que está cortando o cubo fosse aquela navalha, por exemplo, que os mágicos usam para cortar pessoas. Beleza? Pois bem, isso não foi tão difícil de digerir assim, tá? Quando eu faço esse corte aqui, eu tenho um quadrado. Quando eu faço esse corte aqui, ó, eu tenho um retângulo como interseção. Mas e agora? Agora eu quero fazer um triângulo. Como eu obtenho um triângulo através de um corte plano nesse cubo aqui? Você pode pausar o vídeo novamente e tentar você pensar primeiro antes de dar a resposta. Vamos lá. O triângulo ele não é tão complicado assim. Você pode fazer esse corte aqui, ó. Pode fazer esse corte aqui. E pode fazer esse corte aqui. E aí você percebe que a interseção desse plano vai ser exatamente esse triângulo. Nesse caso aqui eu não vou precisar ficar desenhando toda hora esse plano, tá? Eu acho que você já entendeu a ideia da coisa. Mas você pode, por exemplo, obter um triângulo equilátero. Tá? Esse até que eu fiz aqui ficou bem parecido com o triângulo equilátero, tá? Que tem os três lados iguais, ó. Aqui, aqui e aqui, tá? Esses três lados aqui, então, se forem iguais, eu tenho um triângulo equilátero. Se você pegasse esse ponto aqui, ó, e trouxesse ele para cá, assim, ó, você teria que esses dois lados aqui continuariam iguais. Esse aqui seria diferente desses outros dois. Então, eu teria um triângulo isósceles. Olha aí, esse triângulo aqui seria um triângulo isósceles. Agora, se você trouxesse esse mesmo ponto aqui para cá, bem pertinho aqui desse vértice do cubo, você se aproximaria de um triângulo retângulo, mas claro que nunca vai chegar a ser um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui, ó, ele continuaria sendo um pouquinho menor que 90 graus, beleza? Raciocinando desse jeito, como esse ângulo aqui ele nunca vai poder ser igual a 90 graus, nem maior que 90 graus, então eu não posso ter triângulos obtusos, nem triângulos retângulos, mas eu consigo fazer aí, ó, triângulos escalenos, triângulos isósceles e triângulos equiláteros, beleza? Agora vamos fazer um negócio mais interessante aqui um pouquinho pra gente, tá? Será que você consegue fazer um pentágono cortando esse cubo aqui
com um plano. E nessa hora aqui eu realmente desejo que você pause o vídeo e tente você pensar sobre isso aqui. Que é muito interessante ter esse pensamento espacial, de perceber esse plano cortando o cubo e formando um pentágono. Tenta aí, tenta pausar o vídeo, pausa o vídeo e tenta fazer. Pois bem, agora então eu vou fazer esse corte, tá? Você já pausou o vídeo, né? Vamos lá. Imagina que eu estou cortando aqui esse topo dessa forma aqui, ó. Estou cortando o topo assim, tá? Agora eu vou fazer esse corte aqui, ó. Esse corte aqui. Beleza? Até aqui assim. Da mesma forma, eu vou pegar esse pontinho aqui, vou fazer esse corte aqui, ó. Olha aí. E agora eu posso fazer esse corte aqui. Certo? Olha aí. Fiz esse corte aqui. E esse corte aqui, ó. E eu formei uma figura plana com 5 lados. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. Legal, né? E se eu quisesse desenhar aqui o plano que determinou esse pentágono, eu até poderia fazer aqui, ó. Não vai ficar tão legal esse plano não, mas aí você consegue enxergar o pentágono que a gente cortou, certo? Ou seja, se eu fizer esses cortes aqui, ó, nos ângulos retos aqui, certo? Ó, ângulo reto aqui, tem um ângulo reto aqui também, né? Ó. Se eu fizer esses cortes aqui, eu vou obter, então, esse pentágono. Vamos agora para o próximo nível. Será que você consegue pegar esse cubo aqui, cortar com um plano e obter um hexágono? É isso aí. Pausa o vídeo, tenta fazer, que eu vou dar a resposta agora. Vamos lá. Se eu fizesse esse corte aqui, ó. Vamos lá. A gente vai tentar fazer um hexágono agora. Agora eu vou fazer esse corte aqui embaixo, ó. Esse corte aqui. Beleza? Agora eu vou cortar aquela face lá atrás, assim, ó. Até aqui. Essa aqui é a mesma coisa. Fazer esse corte aqui. E você já está conseguindo enxergar mais ou menos o hexágono, né? Ó. Basta agora que a gente conecte aqui, ó. Conectei aqui, cortei essa face frontal. Vou cortar essa face lateral aqui. E olha aí, uma figura geométrica plana com 6 lados é um hexágono. Então, com esse vídeo aqui, eu fiquei com a esperança de ter dado para você uma noção do que a gente pode fazer com um cubo através de cortes planos nesse cubo, pegar um plano, cortar esse cubo e obter diversas figuras geométricas aí, ó, planas. É só imaginar que esse plano seja aí, sei lá, uma navalha que está cortando esse cubo e aí nós conseguimos formar quadrados, retângulos, triângulos, pentágonos, hexágonos. Muito legal, né? Uma maneira de pensar um pouco melhor sobre o cubo, aí que você deve estar descobrindo agora um monte de coisas novas sobre ele, é que ele tem 6 faces, então você pode cortar essas 6 faces desse cubo de várias maneiras diferentes, a fim de obter diversas figuras diferentes aí com ele, né? Repare que no quadrado aqui eu precisei cortar 4 faces, né? Então o quadrado tem 4 lados, aqui eu precisei cortar 4 também. Aqui eu cortei 3 faces, então obtive um triângulo. Aqui eu cortei 5 faces, obtive um pentágono. Cortei 6 faces, obtive um hexágono. Ficou claro? Então, até o próximo vídeo.